Bom, para terminar então aqui com vocês, quero falar sobre essa história de um novo técnico, né? Eu trouxe aqui então para vocês essas duas informações, tanto lá do portal SEC Informes, que no caso apurou, né, que pessoas próximas ao treinador afirmam que ele tem acompanhado alguns jogos do Cruzeiro nessa reta final da Série A e que agora ele aguarda então uma proposta, né, um convite realmente do Cruzeiro para abrir as negociações, né? Óbvio que pode acabar não vindo para o Cruzeiro, sim, teria essa chance, porém é um técnico que já tem sido falado há algumas semanas, né? Acho que pelo menos há 2, 3 semanas antes do Cruzeiro assegurar essa permanência, a tendência é que fosse ou o Fernando Gago ou o Gabriel Milito, né? Esses dois nomes especulados para assumir o comando técnico do Cruzeiro. Vou deixar também essa informação aqui, ó, de um jornalista lá do futebol argentino, o técnico, tanto o Gabriel Milito quanto o Fernando Gago, informação aqui do portal Conexão Cruzeiro, que lidera então a lista de opções de técnicos para a Raposa, de olho, né, nessa próxima temporada. O Fernando Gago então, que está livre no mercado, ele é o mais novo desses, né, tem 38 anos de idade, não assisti vários jogos do Racing nesses últimos anos, né, óbvio que não, mas pelo que eu vi aqui é um técnico que tem um estilo de jogo ofensivo e que daria certo com aquele pensamento em relação à SAF, com os perfis, por exemplo, do Pesolano, do técnico Pepa também, que ofensivamente e criação de jogadas não era um técnico ruim, mas no caso do Fernando Gago, então, tendo esse contrato livre, fica muito mais viável do que se ele tivesse vínculo com o Racing, onde ele foi muito bem nos últimos 3 anos, levou a equipe todas as vezes para a Libertadores, um aproveitamento muito interessante em relação a vitórias, né? Por exemplo, 2021 e 2022, se não estiver enganado, foi em 2022, né? Ele conseguiu mais de 30 vitórias em 53 jogos, então teve um desempenho realmente bem interessante e pro ano que vem ainda não definiu o seu clube, né? Eu até acharia uma boa opção pro Boca Juniors, que deve buscar um novo treinador. Acho que o Fernando Gago daria muito certo, lembrando que ele já jogou, né, no Boca Juniors, jogou também no Real Madrid. Enfim, acho que poderia ser uma boa opção. E o outro é em relação ao Gabriel Milito, esse que como jogador jogou no Barcelona e nos últimos anos ele tem feito bons trabalhos no Argentino Júnior. Ele deixou a equipe em julho desse ano. Foi bem na época que o Cruzeiro demitiu o Pepa, logo depois, né, agosto para setembro, e ele estava livre no mercado. E assim, apesar do Cruzeiro ter feito contato, ele agradeceu, ele até disse, né, que poderia sim assumir o clube, mas somente para um próximo ano, porque ele iria tirar esse tempo de férias, até porque um dos motivos dele ter saído do Argentino Júnior nem foi por conta da sequência de resultados ruins ou o Argentino Júnior estava caindo. Não. Se você for ver ali, os números dele nesse ano eram muito bons, né? Que tinha ainda Libertadores e tudo mais. Passou aí da fase de grupos, foi eliminado para o Fluminense nas oitavas, mas ainda assim teve um bom desempenho. Porém, ele queria realmente descansar. Tirou esses últimos meses, né? Ainda está de férias e quem sabe para janeiro do ano que vem poderia também ser uma alternativa. Quem desses dois você preferiria, Gustavo? Olha, eu diria que parecem bastante os dois, tá? Porque eu não sei realmente o estilo de jogo como cada um joga, né? Isso é muito difícil, eu ainda não tenho essa noção. Mas em relação aos números e aproveitamentos, e pelo que eu vi ali de algumas jogadas e tudo mais, eu acho que os dois parecem em alguns quesitos, tá? O Fernando Gago é alguns anos mais jovem, ele tem 38 contra 42, se não tiver enganado, do Fernando Gago, do Gabriel Milito. E assim, ele fez um trabalho muito bom no Racing, que tem um time bem melhor do que o Argentino Júnior, né? Que o Gabriel Milito conseguiu levar o Argentino Júnior para a Libertadores e fez uma boa campanha na fase de grupos. Enfim, que estava com o Corinthians, Independente Del Valle e outro clube que eu não vou lembrar aqui agora. Mas enfim, acho os dois muito bons. Se fosse para escolher um, eu preferi o Fernando Gago, tá? Mas se vier o Gabriel Milito também, tá ruim? Não, acho que tá excelente, muito melhor do que as opções que o Cruzeiro tomou, né, nessa reta final do campeonato, trazendo o Zé Ricardo. Mas eu acho muito difícil fugir um desses dois nomes. Se não for um desses dois, certamente será um técnico estrangeiro, tá? Quase certo isso. Para falar aqui sobre esse outro jogador, que é em relação ao Ramon Ábila, informação aí do portal Cruzeiro 365, que eles informaram então, né, que o Cruzeiro vai avaliar, fazer uma proposta para o atacante que disputou essa última divisão no Campeonato Argentino e acabou sendo rebaixado, tá? O vínculo dele vai até o final então dessa temporada de 2024 e, de acordo aqui com o portal, a equipe argentina pediria um valor próximo de $1,5 milhão de dólares para liberar o camisa 9, que dá o equivalente a 7.300.000. Não acho que deveria chegar a todo esse valor. Acho que para um atacante dessa idade, sinceramente, se ele fizer força, não sei se o Colón seguraria ele muito tempo, ainda mais jogando, né, a segunda divisão. Não sei se os salários dele por lá deve ser baixo não, viu? Tenho certeza que deve ser bem alto. Enfim, o Ramon Ábila, que vocês vão lembrar que já teve outras vezes especulado no Cruzeiro, que ele viveu um tempo ruim, de 2021, 2022, um ano e meio basicamente que ele ficou no Boca Juniors até no futebol da MLS, não teve bons números, já que eu vou deixar aqui para vocês. 2021 pelo Boca Juniors, 5 gols em 11 jogos, ok? Mas aí ele passa por 2 clubes lá dos Estados Unidos,
o Minnesota com 10 jogos e 2 gols e o DC United com mais 12 partidas e 3 gols marcados, mas desde quando ele voltou, né, para o Colón nessa temporada, tem tido na temporada passada, 2022, tem tido bons números, ó. 2022, 13 gols em 45 jogos, em 2023 com 10 gols, 5 assistências em 39 partidas, realmente aí um bom desempenho. É óbvio que não é números tão bons quanto aqueles que ele tinha antes de chegar no Cruzeiro, lá nas temporadas de 2015, 2016, até foi uma pena, né, não ter continuado por mais tempo, muito por conta do Mano Menezes não querer utilizá-lo. Não é à toa que ele saiu, né, porque o Mano Menezes já estava há um bom tempo no clube e não vinha utilizando ele com muita frequência. Ele lá no Huracan, 2014 a 2016, sempre manteve uma média de 16, 18 gols por temporada antes de chegar no Cruzeiro. 2016 pelo Cruzeiro, 28 jogos, 12 gols. 2017 com mais 13 gols em 32 partidas, inclusive foi campeão, né, da Copa do Brasil, apesar de ter saído naquele meio do ano, né, ele jogou alguns jogos e marcou gols, né, na fase inicial da competição. Enfim, lembro da estreia dele também contra o Vitória, 2016, que ele marcou um golaço, naquela época ele tinha muito mais agilidade. Não estou acompanhando os jogos do futebol argentino, né, com tanta frequência do Colón, então não dá para ver qual que é o estilo de jogo ainda do Ramon Ábila, que tem 34 anos de idade. É aquela coisa, eu acho uma boa opção? Olha, pelas as opções que o Cruzeiro tem hoje, se for aquele Ábila que nós conhecemos em 2016, 2017, agregaria muito, né? Um cara muito matador. Mas agora, 34 anos, se tiver que pagar uma compensação financeira, aí eu já não sei até que ponto seria viável, mas não acharia da pior das hipóteses não, tá? Só acho que a questão da idade pode ser um problema, porém, de qualquer forma, né? Ele marcou aí 23 gols nesses últimos 2 anos pela equipe do Colón, então o faro de gol ele não perdeu. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo. Vou deixar aqui também as estatísticas lá no site SofaScore, nessa última temporada que dá para ver onde ele atuou, né? Nessa volta do Campeonato Argentino. Muito mais aí centralizado. 1,80 m de altura, camisa 9 destro, 34 anos de idade. O contrato dele com o Colón vai até o final de 2025, tá? Não é só até 2024 não. 31 de dezembro de 2025. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar possivelmente sobre os 2 técnicos que um desses vão assumir, né? O Cruzeiro, que eu vou deixar essa informação aqui, né? Do Globo Esporte, portal Conexão Cruzeiro trouxe, ó. Fernando Gago e Gabriel Milito, Cruzeiro entrevista técnicos para 2024. Existirá uma entrevista ao longo dessa semana com os 2 técnicos para finalizar a escolha do Cruzeiro. A expectativa é de que o nome seja definido ainda nessa semana, que era algo que eu já vim falando com vocês. Eu acho que seria bem melhor, né, ser um desses 2, até pelo histórico recente, que eu achei bem bacana, e vai ter essa entrevista aí. Igual eu falei, eu acho os 2 muito parecidos, tá? Não acho que o Cruzeiro tem que contratar um porque um é muito melhor do que o outro. Não, eu acho que eu iria mais aí no Fernando Gago por conta da idade, ele tem 38 anos, já apresentou bons trabalhos nos últimos 3 pela equipe do Racing. O Gabriel Milito tem 43, né? Ele é um pouco mais experiente, já passou aí por outros clubes como Estudiantes, Independente, no futebol chileno também, e vinha fazendo boas temporadas na equipe do Argentino Júnior, levando a equipe para a Libertadores. Até vi muita gente questionando os números do Gabriel Milito, que como técnico tem um aproveitamento superior aí aos 54% dos pontos, mas não é um aproveitamento ruim. Ele treinava o Argentino Júnior, né? O Fernando Gago estava no Racing, querendo ou não ali uma terceira potência nesses últimos anos no futebol argentino, então com certeza tinha um investimento mais alto. Mas enfim, quero saber o que você tem a dizer sobre um desses 2 nomes, quem que você preferiria. Eu acho que qualquer um dos 2, na minha opinião, vai agregar bastante, tem um estilo de jogo parecido com o que a SAF procura, né, em relação à ofensividade e tudo mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 41 mil inscritos primeiro, né? Esse é o nosso objetivo. Falta pouco, ó, cara. Tô assistindo aqui agora em tempo real, faltando um pouco menos de isso aí, ó, 350 inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar a essa meta e você sempre receber as notificações, né, de vídeos novos. Valeu!